Saudações internauta, mais um vídeo para o canal. Hoje falando de um debate que ocorreu, uma discussão entre um estudioso do Novo Testamento, o Dr. Julius Mentor, né, que ele é um dos autores daquela obra conhecida por quem estuda grego, que é o Manual de Gramática do Novo Testamento Grego, que é aquela obra que a gente fala em português, a obra de Dana e Manter, né? Que são dois estudiosos, né? Apesar do nome ser feminino no final, né? É Dana, mas são dois estudiosos aí do Novo Testamento, ou seja, dois homens, né? E aí um deles, o Dr. Mentor, Dr. Manter, aqui de forma portuguesada, entrou numa discussão, né? Pelo que me parece, a Dana nessa época já havia morrido, então após esse último aqui, autor da obra, e aí ele de alguma forma entrou em alguma discussão aqui com a Torre de Vigia, por causa de algumas citações que foram feitas dessa obra aqui, de obras desse autor, né? Era uma obra conjunta. E essa obra, foi feita a citação dessa obra pelo menos umas 9 vezes, umas 9 citações, no espaço entre 1946 até 1974, né? Então, lá na década de 70, esse estudioso, o Mentor, ele enviou uma carta aí para a Torre de Vigia. Aí nessa carta vai estar escrita, essa é uma carta bastante conhecida para quem é da área do grego aí, que pesquisa essas questões, mas aqui a polêmica gira em torno de a tradução de João 1 em 1, né? E o verbo era Deus, o verbo era divino, ou o verbo era um Deus. A ideia que está por trás aqui é que as testemunhas de Jeová, os tradutores estavam usando, no caso aqui os eruditos aí, estavam usando citações dessa gramática para validar traduções como essa ali em João 1 em 1, dizendo que o verbo era Deus, né? Usando citações nesse sentido para reforçar essa discussão aí, tá? Nós temos aqui, a partir daí, ele envia uma carta lá para eles, para a Torre de Vigia, no caso, para os Testemunhos de Jeová, e aí começou aqui fazer algumas pontuações. Ele vai dizer que tem uma carta que foi enviada para alguém, tal, na Califórnia, tal. Beleza. E aí ele vai começar a falar sobre a obra, tal, que houve algumas citações dessa obra aí, né, pela Torre de Vigia. E aí ele vai começar a fazer as declarações aqui. Ele vai dizer, declarações do trabalho, ele vai dizer em sua declaração, né? O seu trabalho, que ele vai fazer uma citação aqui da Torre de Vigia, ele vai dizer, na citação em vermelho: não há nenhuma declaração em nossa gramática que permite a implicação que permitisse a implicação que um Deus fosse uma tradução permitida em João 1 em 1. E aí ele vai traçar aqui mais alguns argumentos, tal, discorrer um pouco mais sobre isso. Ele vai dizer mais alguma coisa, ele vai falar assim: você me citou fora do contexto, aí vai citar algumas páginas aqui da gramática dele, né, junto de Dana e Manter. Ele vai citar o que diz. Ele vai dizer assim, na página 39, 139, 140 da nossa gramática: afirmamos, sem o predicativo, sem o artigo, theos, significa essência divina. Então, theos em Logos enfatiza a participação de Cristo na natureza, na essência da natureza divina. Nossa interpretação está de acordo com algumas traduções aí, tal e tal, que o que Deus era, a palavra era, como também vai citar um estudioso do Novo Testamento, comentarista, que vai dizer: a natureza do verbo era igual à natureza de Deus, que você citou na carta lá, Queires, alguma coisa assim, tá? Enfim, aí ele vai continuar falando, traçando aqui algumas observações, fazendo algumas pontuações, desde o artigo de Cower e Reiner, especialmente o de Reiner. Não é nem erudito nem razoável traduzir João 1 em 1 como o verbo era um Deus. A ordem das palavras tornou essa tradução obsoleta e incorreta. A citação da regra de Cower é inadequada porque cita apenas uma parte de sua descoberta. Você não citou a informação, você não citou essa forte afirmação. Qual é a afirmação? Um predicativo nominativo
que precede o verbo não pode ser traduzido como substantivo indefinido ou qualitativo apenas por causa da ausência do artigo, tá? E aí ele vai continuar falando mais coisa aqui. Vai citar o mesmo professor, o professor Herner. Ele vai dizer que ele foi além da pesquisa de Cowell e descobriu que o substantivo predicativo anátro, que precede o verbo, funciona principalmente para expressar a natureza ou caráter do sujeito. Ele descobriu que isso é verdade em 53 passagens do Evangelho de João, 8 de Marcos, no Evangelho de Marcos. Ambos os estudiosos escreveram que, quando se pretendia a indefinição, por exemplo, os escritores dos evangelhos colocavam regularmente o substantivo predicativo após o verbo. E tanto Cowell quanto Herner afirmaram que theos em João 1 não é indefinido e não deve ser traduzido como um Deus. E aí ele vai citar que os tradutores, né, estariam 99% das provas estariam contra eles e tal. E aí ele vai continuar falando algumas coisas. Nós concordamos com você concernente que o texto sagrado deve orientar alguém, ou uma outra tradução aqui, né, que está traduzido direto do inglês, mas a carta vai ficar no primeiro link da descrição aí para você olhar na íntegra aí realmente o que ele disse, tintim por tintim, tá? E aí ele vai dizer que concorda com essa afirmação, mas o nosso estudo prova que as testemunhas de Jeová fazem o oposto sempre que o texto sagrado difere de suas crenças heréticas. E aí ele vai continuar fazendo algumas citações aqui e tal, em alguns locais que ele considera que houve um equívoco, né, por parte das testemunhas de Jeová, em suas traduções, em suas ideias, né, em suas obras, em seus textos. Ele vai dizer: a tentativa de menosprezar Cristo, traduzindo erroneamente arretes quitícios, como o princípio da criação, quando ele é magnificado como o Criador de todas as coisas, no caso de João 1:2, como igual a Deus em Filipenses 2:6. Antes dessa, ele humilhou-se e viveu em um corpo humano aqui na terra, tal e tal. Então a citação que vai dizer que as testemunhas de Jeová usam muito essa citação, que é o Pai é maior do que eu, para provar a Jesus que Jesus não é igual ao Pai, ignora o fato declarado em Filipenses 2:6-8. Quando Jesus disse isso, ele estava ainda no seu estado voluntário de humilhação e por aí vai. E aí ele vai traçar aqui alguns outros argumentos, mostrando em outros lugares que, para ele, as testemunhas de Jeová traduziram corretamente os textos e por aí vai. E aí ele continua falando, e aí vai trazer o resumo da obra aqui, em vista dos fatos anteriores, especialmente porque você tem me citado fora do contexto. Peço-lhes que não cite novamente o manual de gramática do Novo Testamento, o que você tem feito por 24 anos. Como já citei, essas citações ocorreram de 1943 até 1974, né? Além disso, que você não cite essa obra, né, ou a mim ou qualquer outra coisa de nossas publicações a partir de agora. Também que você peça desculpa publicamente, né, ou você ou vocês, enfim, depende da tradução, foi a tradução direta aqui, imediatamente na revista Torre de Vigia, uma vez que minhas palavras não tiveram relevância concernente à ausência do artigo de Theos em João 1:2. E aí ele vai falando que ele teria que também escrever para fulano de tal, dizendo que errou a questão e tal. E aí está respeitosamente o senhor Julius Mentor, né? O que aconteceu com esse artigo? Essa discussão já é antiga, as testemunhas de Jeová com certeza já levantaram suas contra-argumentações, até mesmo na época se foi feito isso aí, hoje não é feito, mas trouxe a carta aqui só para trazer a baila aí essa discussão que a gente já faz também no canal, pois tratar de grego de João 1:1, né? Tem vídeos aí sobre João 1:1, então é uma discussão que vai ao encontro disso aí, né? Vai de encontro ao encontro disso aí. Beleza? Aí a argumentação que é usada a favor das testemunhas de Jeová é que o Mentor, a obra foi citada, né? O manual cita um exemplo lá entre os gregos. Esse exemplo se adaptou, ele permitiu que a ideia fosse compreendida, como ele explicou lá, que poderia ser aplicada a mesma ideia em João. É mais ou menos uma questão nesse sentido aí, tá? Alguns citam que o Mentor ele foi desonesto porque as testemunhas de Jeová
terminaram que não citando essas passagens fora do contexto, mas que realmente o mentor tinha feito, juntamente com Dana, feito essas afirmações assim. Então tem essas discussões por aí, mas que realmente o senhor aqui, da carta, ele ficou muito furioso e foi perguntado para ele: e aí, as testemunhas de Jeová deixaram de citar o trabalho de vocês, citar o senhor? Ele disse: olha, não deixaram, né? Alguns dizem que elas deixaram, mas ele mesmo cita em um artigo, ele diz: olha, não deixaram e continuaram, não ligaram, e ainda responderam assim: você fica com as suas opiniões e a gente fica com as nossas. E você já conhecia essa carta? Deixe nos comentários. Se você também até testemunho de Jeová quiser apresentar uma defesa aí, fica à vontade, deixe nos comentários aí. Sempre será bem-vindo aí ao nosso canal. Valeu, fui!